Olá, nós estamos na unidade 7 e nessa unidade falamos sobre monitoramento e controle. E eu fiz algumas anotações para eu não falar demais, mas controle e monitoramento não são termos frequentemente ouvidos quando nós procuramos um curso, um treinamento ou uma pós-graduação. Nós não escutamos esses termos quando falamos em planejamento, quando nós estamos trabalhando com a gestão. Ele até você escuta, mas de forma discreta. Fala-se muito em planejamento, mas eu poderia dizer que eu atribuo o sucesso da gestão a um controle eficiente, um controle atento, efetivo, baseado em um plano bem feito. Você deve lembrar que se não há um plano, a turma de trabalho vai trabalhar e vai produzir o que é necessário e planeja na hora. Mas se não tiver controle, nada do que é executado com ou sem plano vai ser aferido. Então, se você não controla o seu projeto, ou se você não controla a sua obra, com certeza alguém vai fazer isso, mas não vai fazer com as mesmas intenções que você. Vai fazer com intenções próprias. Eu anotei aqui que quando a gente fala em controle e monitoramento, a gente deve entender duas ações distintas. Monitoramento é acompanhar, verificar, analisar aquilo que está acontecendo entre real e previsto. E o controle é tomar uma atitude para que, eventualmente, em caso de desvio, as coisas voltem aos padrões originais. Então, monitorar é olhar, anotar, informar, comparar. Controlar é tomar uma atitude em função de um resgate de metas ou de prazos ou de alguma coisa assim. Outro ponto aqui é, quando se fala em monitorar, é muito comum ver os apontadores ou os executantes dizerem que fizeram 50%, 30%, 23,4%. Presta atenção, não só na engenharia, mas em qualquer outra área, com raríssimas exceções, você faz coisas e as coisas existem, se existem, podem ser contadas, medidas, apuradas. É claro que se eu tenho 200 colunas e fiz 100 colunas, dá 50%. Mas a natureza é, fiz 100, fiz 120. E alguma calculadora, alguma planilha dirá o percentual do todo se ela souber o todo. Então, fiquemos atentos que o processo de monitoramento não busca percentuais, busca grandezas. Grandezas que foram definidas no plano de produção, que estão incluídas no escopo contratual, no desejo, no pedido de alguém. Esse é o segundo ponto que eu anotei. Esquece o percento e fala nos metros, metros quadrados, número de rotinas produzidas, número de sites implantados, não é percento. Outra coisa que eu anotei aqui é sobre a composição do plano. A gente trabalhou uma estruturação onde aparecia o trabalho direto e lembramos que o trabalho indireto também faz parte. E depois nós aumentamos a nossa estrutura para incluir a logística. A logística seria uma maneira de falar os compromissos de aporte financeiro, de suprimento, chegada de material ou de abastecimento da obra. Então, esse terceiro ponto é que nós criamos um terceiro elemento dentro da estrutura chamado logística. O projeto é trabalho direto e indireto. E o logística é uma superestrutura em cima dessa nossa de trabalho que agrega e compõe as chegadas contra as despesas e os consumos. Só que dessa vez nós vamos colocar mais um item nessa superestrutura. Uma coisa meio intangível. Outro item que eu anotei para falar é sobre a documentação do desvio.
enquanto se monitora, e olha que eu estou falando da parte passiva, só de olhar, não aquela ativa de conduzir. Quando se monitora, descobre-se que fez 30 ao invés de 35. Gastou-se 1.000 ao invés de 800. Esse tipo de cadastro de grandezas é essencial, mas precisamos documentar duas coisas. Primeiro, o responsável pelo desvio. O responsável não é uma pessoa, é um membro da estrutura de responsabilidade. Pode ser um órgão, uma organização, pode ser uma empresa, pode ser um empreiteiro. E os motivos. Toda essa informação também fica guardada dentro dos arquivos do projeto. E um dia você vai perguntar, como está? Mal. O que causou a grandeza, quantidade produzida? Qual a causa desse desvio? Temos que ter essa informação. Se nós não temos a causa, nem os motivos, nem os responsáveis, vamos ter que garimpar isso de outra maneira. E a melhor maneira é você colocar na medição, na parte de monitoramento, a realidade produzida e os responsáveis, os motivos, as justificativas e qualquer outra documentação. Então, essa informação que eu anotei aqui é importante. Não posso deixar de falar para vocês sobre documentar o que está acontecendo. Se nós documentávamos as condições de produção proposta, temos que documentar as condições da realização que foi encontrada no campo. Sobre os novos campos, nós falamos já há algum tempo do campo motivação, moral da equipe, e falamos da imagem da empresa, e falamos de um campo responsável. Bom, o responsável pelo desvio você já entendeu. Mas agora nós vamos também informar, não medindo quantas colunas ou quantos metros quadrados, mas nós vamos informar um número que representa um estado, um nível de estado da moral da equipe ou da imagem da empresa. É claro que esses números correspondem a uma avaliação e essa avaliação é descrita de forma mais objetiva em algum lugar. Se nada aconteceu de errado, se a equipe está normal, é 5. Se há uma insatisfação por questão de condições de trabalho, de condições ambientais, não é 5, pode ser 4, pode ser 3, ou se a coisa está mais grave por questões de pandemia ou de temor, então não é 3, é 2. Essas informações vão ser preenchidas também no nosso monitoramento e quem vai fornecer isso é alguém que entendeu os critérios de classificação e que tem por obrigação classificar e informar para o monitor, que faz o monitoramento. Outro item que eu coloquei é sobre a linha de base. Nós vamos entender a linha de base aqui como compromisso, não como algo cegamente perseguido. O compromisso é prazos de entrega, datas de conclusão parcial. O compromisso é volumes produzidos conforme acordo. O compromisso é atendimento a requisitos. O compromisso não é a data em que eu inicio uma atividade. Não é a data em que eu concluo uma atividade. O compromisso são compromissos formais que foram acordados entre os participantes. Então, simplesmente perseguir que eu tenho que fazer o início igual e o fim igual, não seria o melhor caminho de um controle efetivo, tomada de decisão, porque às vezes atuar naquilo que vai atrasar que eu diga replanejar a data de início, pode não ser essencial, pode ser um desperdício de esforço, de dinheiro, um desperdício de relacionamento, mas garantir um marco de entrega parcial, garantir as datas de conclusão, aí é diferente. Aí todo o esforço e todo o dinheiro seriam válidos para fazer isso. Então a linha de base serve como uma referência. E temos que identificar na linha de base o que é relevante para nós perseguirmos. Nas medições que nós vamos fazer, você vai perceber que o momento em que a coisa acontece, a atividade acontece, muda.
mas o objetivo é garantir que as metas sejam cumpridas. O fiscal ou o cliente ou o gestor que fica procurando controlar o dia em que o João entra no local, a menos que tenha algum motivo muito significativo desse João, é microgerenciamento sem garantia de resultado ou de retorno do esforço empenhado. E por fim, fala sobre o relatório com recurso, o recálculo com recurso. Nós estamos agendando o nosso trabalho sempre pela metodologia CPM, mas agora, a partir da unidade 4, e nós estamos na 7, nós estamos reagendando em função dos recursos limitados, das restrições. Trabalhamos em cima das restrições, das prioridades, dos atributos restritivos. Não estamos no nível primário de fazer o sequenciamento o mais cedo possível. Falamos sempre sobre possibilidade, execuibilidade. E nós até mostramos que é possível, mas não é execuível por falta de. Apenas mostrar alguma coisa não vai garantir que vai acontecer. Então, vamos analisar o agendamento pelo ponto de vista restritivo. Nós temos vários algoritmos e você vai ver durante as medições que vamos usar os algoritmos para resgatar os compromissos da linha de base. A unidade 7 é intensa, mas ela é bastante rica em informação.